A paz de Cristo, meus amados, tudo bem? Vamos ouvir um pouco de Jesus, vamos ouvir um pouco da palavra de Deus, vamos ouvir um pouco de alguns preceitos bíblicos que é importante para o nosso dia a dia. Me veio um insight aqui muito forte agora. Eu estava para sair de casa, eu parei para gravar, porque eu precisava muito. E boa parte do que eu falar aqui se aplica a mim, tá? E se você quiser pegar isso para você, vai ser importante para a tua vida, para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento até mesmo como ser humano. Pois bem, vamos lá. Recentemente eu gravei um vídeo falando por que nós pecamos. Tá aí no meu canal. E eu explicava ali algumas teorias que são muito válidas, com base bíblicas, a razão de nós pecar. E aí de repente você para e pensa, poxa, se você sabe o segredo, por que nós pecamos, então por que não para de pecar? Por que não deixe de pecar? Isso é muito simples também a resposta. A resposta não é difícil, é que a prática é que é um pouco mais complicada. Mas eu falava lá da teoria do tricotônio, de como somos compostos de carne, alma e espírito, né? Se você quiser mais detalhes, vá lá, mas eu quero falar de outra coisa que é muito especial. Porque eu me lembro que uma vez, em uma igreja que eu pastoreei, inclusive, na verdade, foi a última igreja que eu pastorei. Isso já tem 12 anos, de lá para cá eu não pastorei mais igrejas. E não prego mais em templos, em igreja, há aproximadamente 2 anos. Prego nos meus canais, as minhas mídias, mas em templos eu não prego mais. A última experiência que eu tive num templo de ministração não foi muito confortável, não gostei. E eu decidi ir para esses ares aqui, alcançar outros públicos, outras pessoas. E eu me lembro que uma membra muito antiga, uma das mais antigas da igreja, se não fosse a mais antiga, um dia ela me procurou após o culto e falou assim, além dela ser, ela também era minha tesoureira, ela era líder de jovens, eu coloquei ela com tudo isso aí, porque ela já vinha como tesoureira na gestão anterior à minha, mas eu achei legal ela trabalhar com jovens também. Eu gosto de pessoas de mais idade trabalhando com jovens, não jovens coordenando jovens, isso eu não concordo. E ela falou assim, pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, fala. É muito difícil às vezes, até para mim, me concentrar na oração, quando eu estou orando, e eu presto atenção em algumas frases da sua oração. E aí tem horas que é difícil, porque eu fico comovida, eu fico mexida, eu sinto até a presença de Deus, tudo mais na hora que eu estou orando, enquanto o Senhor ora, porque eu fico ali só confirmando, pedindo para que aquela ali seja mim também, tal. Mas tem umas frases que você tem falado constantemente nas suas orações. E isso às vezes é até preocupante, assustador. Geralmente as minhas atitudes, as minhas falas são preocupantes e assustadoras, então eu não fiquei muito espantado, mas eu falei, tá, qual delas? Ela falou assim, você fala assim, Deus, se o Senhor me encontrar em 5 minutos de santidade, me leva. Eu esteja fazendo o que eu estiver fazendo, aonde eu estiver. Se o Senhor me encontrar em 5 minutos de santidade, ou até menos do que isso, aonde o Senhor me ache digno de entrar no teu gozo celestial, no teu santo céu, o Senhor me leva. E ela falava, essas suas palavras são pesadas e são assustadoras. Por que o Senhor fala isso? Eu falo, porque o nosso propósito na terra é não estar na terra. O propósito do cristão é conquistar o céu. E a Bíblia vai dizer que o céu ele é tomado à força. Quando eu falo que é muito difícil não pecar, realmente é, porque quando você parte de um pressuposto que, biblicamente falando, homens falharam, homens de Deus falharam, profetas, sacerdotes, reis falharam, o que será de nós? Ah, mas Jesus não falhou. Jesus é um. Atualmente na Terra são mais de 6 bilhões de habitantes. Fora Jesus, todos tiveram pontos faltosos. Alguns caracterizados como pecado, outros apenas falha. E eu dei exemplos de alguns homens que não pecaram ou não falharam. Não pecar, apenas Cristo, a saber. No mais, Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
Então é muito difícil você viver numa terra onde pratos de lentilha são lançados na sua mesa o tempo todo. É muito difícil você viver numa terra onde as oportunidades são diversas. É muito difícil você viver num local, num planeta, numa terra, onde é muito difícil. Mas a Bíblia vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a ideia, é resistir ao diabo. A Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos, tomar sobre si a nossa cruz. Essa é a ideia também. A Bíblia diz, foge da aparência do mal, busque a paz e cega. Essa é a ideia também. A Bíblia diz, segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a ideia também, esse é o projeto. Esse é o projeto. Mas se fosse fácil, o próprio Cristo não teria falado, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Se fosse fácil, Adão não teria aberto mão de toda uma glória eterna, de todo um paraíso, em função de uma simples decisão, aonde Deus, por muito tempo, ainda que na época não era contabilizado o tempo, tivesse falado, comereis de toda a fruta, senão da fruta do conhecimento do bem e do mal. Se fosse tão simples, ele não teria comido. Por quanto tempo ele passou olhando para aquela árvore, olhando para aquele fruto e tentando e desejando e querendo. Mas ele não desejava porque ele não tinha desejo carnal ainda. Ele não desejava porque ele não tinha discernimento ainda. Pobre de você que pensa isso. Porque quando você fala isso, você está deturpando um princípio básico de que quando Deus falou para ele, não comerá, significa que Deus sabia a possibilidade dele comer. Mas se Deus falasse para ele, ou não falasse nada para ele, talvez passasse batido. Jamais. Porque Deus ele só vai alertar daquilo que tem risco. Senão Deus ele jamais nem vai alertar. Deus só vai mostrar daquilo que tem risco. Então é muito difícil você não pecar. É muito difícil você não falhar. A Bíblia vai dizer lá no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1. Não vos conformeis com as coisas deste século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pedro andou 3 anos do lado de Jesus, como braço direito, como escudeiro. Quando Jesus ascendeu ao céu, a primeira coisa que Pedro fez foi voltar às suas origens e a pescar. Assim como todos os outros apóstolos se dispersaram também. Maria, mãe de Cristo, a mulher que foi provedora desse ser maravilhoso, a saber, nosso Deus, nosso Cristo. Ela teve filho, ela nasceu dela, ela ouviu as profecias, tanto que ela esperou, assim como várias outras virgens. Passou-se anos, 30 anos a saber, ali só tratando ele como filho. 3 anos de ministério, ela não esteve presente no ministério dele nesses 3 anos. Ela veio aparecer lá na frente, na crucificação. Ou seja, todo mundo que é de carne e osso está vulnerável ao pecado, à falha. Então, quando eu falava para Deus, se o Senhor me achar em 5 minutos de santidade, é porque realmente o nosso espírito, eu falo isso no outro vídeo da contenda entre corpo, alma e espírito, o nosso espírito ele anela pela presença de Deus, por estar na presença de Deus, por estar com Deus, mas a nossa carne, ela é inclinada para o pecado, para as falhas, ela está constantemente batendo ali na tua porta. É só dessa vez, é fácil, ninguém vai ver, não tem problema, depois você se arrepende, está tudo certo. As oportunidades de pecar são tão grandes. Principalmente quando você... É estranho isso que eu vou falar, mas é verdade, tá? Principalmente quando você começa a ser religioso, começa a ir para a casa de Deus. Aí é que as oportunidades aumentam mais. Porque quando você está no mundo, você já é alvo do adversário e nem liga mais para você. Mas quando você passa a estar na presença de Deus, aí é que você vira alvo do adversário. Tem muita coisa que está além do nosso entendimento. Tem muita coisa que está além da nossa compreensão. Tem muita coisa que está além daquilo que nós, humanos, de um raciocínio lógico, vamos entender. Porque se fosse tão simples assim, você constituir uma vida, viver uma vida e depois ir para o céu,
pessoas não demorariam tanto para cumprir essa missão, como muitas chegam a viver 80 anos, 90 anos, em alguns casos até 100 anos. Porque quando você encerra o seu ciclo aqui na vida, aqui nessa terra, é porque chegou no limite de Deus, falou assim, agora não dá mais, eu preciso dar espaço para outro. Então sempre que alguém se vai, outro vem. Sempre que um desce a sepultura, outro nasce uma maternidade. Então é um ciclo comum da vida. Então não é tão fácil assim, esse negócio de ser gente, esse negócio de ser humano, esse negócio de ser filho de Deus, isso não é fácil. Quem falou que é fácil está mentindo para você. A tarefa de se constituir de pé todos os dias, de resistir todos os dias, é muito difícil. A tarefa de você cumprir os preceitos básicos de uma sociedade é muito difícil. A tarefa de se constituir os preceitos básicos bíblicos é mais difícil ainda. Porque a partir do momento que lhe foi dada a oportunidade de dizer sim e dizer não, ir para um caminho e para o outro, é complexo, porque sempre vai ser mais tentador o caminho do pecado, o caminho da falha, o caminho da iniquidade. Sempre vai ser mais prazeroso, porque nós estamos num plano terreno. E para a sobrevivência do plano terreno, nós queremos alimentar aquilo que é matéria, aquilo que é carne. Nós vivemos assim. Então não criminalize as pessoas que pecam, que falham. Não criminalize as pessoas que erram. Porque quando Cristo lhe diz assim, filhinhos, não pequeis. Mas saberdes que se pecares, tem um advogado que roga por vós, a saber, Cristo. Ou seja, Jesus Cristo está falando, não peca, não faz isso porque vai te fazer mal. Vai te trazer consequência. Mas ele está dizendo também, mas se pecar, saiba que tem alguém por você. Vai ter todo mundo para te acusar, mas eu estou para te justificar. Vai todo mundo para te condenar, mas eu estou para te absorver. Vai todo mundo querer te derrubar, mas eu estou para te reerguer. Está todo mundo te blasfemando, mas eu estou te justificando. Está todo mundo te levando para a lama, mas eu estou tirando as suas pernas de uma lama, de uma pedra escorregadia e firmando os seus passos em uma pedra firme. Como diz no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou no charco de lodo, uma pedra escorregadia, firmou os meus passos. Por que Davi era tão adepto e tão devoto a Deus? Lá no Salmo 23 vai dizer por quê, vai te responder isso. Porque ele sabe que ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, ele não precisava temer nada, porque Deus estava com ele. A resposta também está lá no Salmo 91, porque vai dizer que 1000 vai cair de um lado, 10.000 à direita, mas ele não vai ser atingido, assim como eu também não vou ser atingido. Porque o Salmo 91 vai começar dizendo que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É tão difícil você ser servo, você ser fiel a Deus, você ser fiel aos seus princípios bíblicos. Não é fácil. E é por isso que Deus tem misericórdia de você quando você tropeça e cai. Porque Ele sabe o quanto difícil é. Você passa 50, 60, 70, 80 anos aqui nessa terra. Cristo viveu 3. Foi suficiente para ele olhar para Deus quando ele voltou e falou, olha, a coisa lá não é fácil. A coisa lá não é fácil, Pai. Eu vi meus irmãos, eu convivi com eles, mesmo sendo seu filho. Mesmo indo lá para salvá-los, eles me bateram, eles cuspiram em mim. Mesmo sendo seu filho, e tendo declarado isso em alto e bom som para todo mundo saber, que eu fui lá para salvá-los. Eu não fui lá para condenar ninguém, eu fui lá para salvá-los, eu fui lá para buscá-los, eu fui lá para dizer que tem um céu maravilhoso esperando por ele, porque eu estive aqui desde o princípio, Deus. Então eu estive lá, eu sei o quanto é difícil. Deus mostrou para ele o Salmo 139, diz, meu filho, eu sei, eu sou onisciente. Cada alegria deles é a minha alegria, mas cada sofrimento deles é o meu sofrimento. Cada vez que um deles chora, eu choro também. Cada vez que um deles sorri, eu sorrio também. Cada vez que um deles morre, eu morro também. Senta aqui, meu filho, do meu lado direito. Continue intercedendo por eles. Porque meu projeto é salvar um por um.